agora para a gente chamar o Jamil Chad, o nosso convidado de hoje, jornalista, escritor. Jamil, vem para cá, se junte a mim para brilhantar aqui o matinal. Olá, meu querido, tudo bem com você? Guilherme, muito prazer estar aqui contigo, muito prazer estar aqui no teu canal. Realmente, sempre que um canal de comunicação abre numa democracia, a gente tem que comemorar. Então, parabéns, vida longa. É isso, né, meu amigo? No momento que mundo afora, veículos de imprensa, jornais são fechados, a gente tem que celebrar mesmo o começo de um novo. Obrigado por isso. O Jamil é um dos mais experimentados correspondentes brasileiros. Mora há muitos anos na Europa, baseado na Suíça. Tem experiência como correspondente no mundo inteiro. E nesse início de segundo mandato do Donald Trump, por circunstâncias diversas, ele estava morando nos Estados Unidos e fez uma longa viagem pelos Estados Unidos que elegeram o Donald Trump, né? E isso foi vertido no livro Tomara que Você Seja Deportado, uma viagem à distopia americana. Na obra, o Jamil mostra como a democracia americana se deteriorou nos primeiros meses do segundo mandato do Trump. No total foram 15 estados que você percorreu, né, Jamil? E nele você relata o medo dos imigrantes, a erosão dos direitos, né, o crescimento da intolerância, e faz um alerta sobre como que as democracias podem desmoronar, como a gente está vendo nos Estados Unidos. Eu queria abrir nossa conversa pedindo para você explicar essa frase, tomara que você seja deportado, porque é uma frase muito triste, né, que foi dita ao seu filho enquanto vocês moravam lá. Conta, por favor, para a nossa audiência isso. Guilherme, de fato, só para saudar aqui a Bia, nós já trabalhamos juntos, né, Bia? Prazer estar contigo. Enfim, eu sempre tive ela como a referência de correspondente nos Estados Unidos, então é muito legal. Já assinamos matéria junto, enfim, muito bom estar aqui contigo, Bia. Olha, Guilherme, de fato você explicou muito bem o que foi esse livro, o que foi, na verdade, a produção desse livro. É uma viagem pelo território americano, isso desde do sul, do muro com o México, até as áreas mais pobres, claro, as grandes cidades, tudo isso. Mas ele é uma espécie de diário. Ele não é nenhum tipo de tratado. Eu não achei que com um ano dos Estados Unidos, Guilherme, eu teria, vamos dizer assim, a arrogância de dizer, olha, isso aqui é a conclusão definitiva do que é a sociedade americana hoje. Não, eu acho que eu não deveria fazer isso. Então é um livro que é muito mais um diário justamente dessa distopia, um diário justamente desse desmonte. Nessa distopia, neste desmonte, obviamente, como você colocou, a questão dos imigrantes é um elemento central. E aí aconteceu algo muito curioso, respondendo à tua pergunta. Logo que Donald Trump ganhou a eleição, o meu filho caçula, que naquele momento tinha 10 anos, o Donald Trump não tinha assumido ainda o poder, ele me falou assim, papai, o que vai acontecer com a gente quando o Donald Trump assumir? Eu falei, nada, cara, fica tranquilo. A gente tem visto, vocês estão na escola, nós temos trabalho, ou seja, não tem nenhum motivo para você se preocupar. E eu até achei estranha a pergunta dele, né? Por que ele estaria preocupado com o destino? Porque, afinal de contas, nós, entre aspas, estávamos protegidos. Muito bem. 3 meses depois, ele volta da escola, um dia normal, completamente abalado, chorando muito, e eu, obviamente, para conseguir tirar dele foi todo um desafio para saber o que tinha acontecido com ele naquele dia. E aí, finalmente, ele falou que ele estava brincando de bola no pátio da escola. Aquela brincadeira virou uma espécie de disputa, coisa absolutamente normal de moleque, e que o coleguinha então disse para ele: tomara que você seja deportado. E aí ele entendeu, né, que ele não faz parte daquela sociedade. Ele não era visto como alguém que fazia parte daquela sociedade. E, claro, eu também entendi que, de fato, quando, e esse é talvez um elemento muito forte dessa história toda, não da minha família, porque, de fato, não aconteceu nada, foi um incidente menor, ninguém foi deportado, ninguém foi preso, mas você entende que quando o ódio e a xenofobia são autorizados pelo
líder máximo, ou pelos que têm o papel justamente de colocar uma orientação política no país, quando isso é autorizado, esse ódio, essa xenofobia vão chegar em locais inesperados da sociedade. Um desses locais inesperados é no pátio de uma escola progressista, de uma cidade progressista, Nova York, no caso, no pátio da escola de moleques de 10 anos de idade jogando futebol. Ou seja, quem são os outros? Como vocês estão vendo uma imagem que eu fiz justamente do muro entre o México e o Texas, não é o muro lá que é o problema só. Claro, esse é um problema, isso é uma construção, né, impressionante, como vocês estão vendo. Mas é um muro que se cria na sociedade quando você autoriza a xenofobia e o ódio. E é isso que a gente experimentou, é isso que ele experimentou, e é basicamente um dos relatos que eu trago no livro. O livro, obviamente, não é sobre a experiência migratória apenas, mas ela passa, porque quando você tira direitos dos imigrantes, você está já alertando, já colocando uma sinalização para aquela sociedade. Direitos serão removidos. O Estado de Direito não será pleno para todos. Alguns terão, outros não. No caso dos imigrantes, essa é a situação. E você fala sobre os impactos também em áreas como educação e direitos de pessoas LGBTQIAPN+, né? De que forma essa ofensiva trumpista, acho que é isso que ela estava perguntando, né, mudou a percepção que os americanos têm sobre a própria democracia? Sem dúvida. E foi um susto que eles levaram, porque, claro, para a população negra americana, a luta por direitos sempre foi algo presente. Né? A questão dos direitos civis e toda ainda o racismo estrutural nos Estados Unidos faz com que essa população saiba muito bem que ela tem que lutar por esses direitos. Mas uma população, um segmento enorme da população americana, Guilherme, achava que tinha tudo garantido, que a democracia podia estar ameaçada na Guatemala, no Afeganistão, etc., em um lugar distante que eles talvez nem saberiam colocar no mapa onde estariam esses locais, mas não em casa. Em casa, ela é absolutamente assegurada. E aí há esse assombro que é a que a nossa própria democracia está ameaçada. Eu vejo isso como uma lição muito, eu diria, dura do que a extrema-direita hoje é capaz de fazer. Se ela pode fazer isso nos Estados Unidos, onde, claro, existia toda uma aura de que ali é inabalável a democracia, se isso pode acontecer nos Estados Unidos, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. O Walter Salles, que é quem faz o prefácio do livro, ele inclusive escreve isso quando ele leu o livro inteiro, depois me ligou, obviamente, para dizer mais ou menos a direção que ele iria, e ele comentou isso. Olha, o assustador dessa história é de que se ela é desmontada de uma forma tão rápida, nós estamos no mês 7 apenas do governo Donald Trump, se em apenas poucos meses isso pode ser desmontado com tanta energia, com tanta velocidade, o que dirá de um abalo democrático em outros lugares do mundo. Então, é um alerta, é um livro sobre os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, mas é um livro, basicamente, de alerta a qualquer outro país, inclusive o nosso. Você perguntou da educação, não é por acaso que a educação é um campo de batalha, você conhece muito bem o assunto no Brasil. No campo da educação está um elemento fundamental da democracia, que é a conscientização, que é, obviamente, você entender o que são fatos, o que são narrativas, o que é fake news, o que é desinformação. Tudo isso é, obviamente, no campo da educação. Quando você parte para a disputa do campo da educação, você está partindo para a disputa de um dos pilares da democracia. E isso tem ficado muito claro nos Estados Unidos com os ataques não só às universidades, que, claro, ali tem muito dinheiro, né, Guilherme? Ali tem muito interesse, inclusive, de países estrangeiros, que, claro, mandam os seus melhores alunos para se aperfeiçoar em Harvard, em Columbia, etc. Não é só isso. Você também tem um ataque deliberado às escolas primárias, com banimento de livros LGBT, livros que falem do racismo estrutural. Isso está sendo alvo de um banimento real. Isso, claro, é muito assustador. Você falou, né, do tomar a coisa como dada, né? Aquela expressão em inglês que é maravilhosa, né? Take for granted, né? É isso. Eles se acostumaram a achar que a coisa estava estabelecida por si só.
Eu me lembro, eu morei nos Estados Unidos no primeiro governo Trump, né? E eu me lembro um professor falando isso, de que como a democracia não se defende sozinha, Isso. ela não é um animal que é capaz de se defender, né? Ela precisa que a gente a defenda. E eu percebi também, voltando aos Estados Unidos no governo Biden, encontrando amigos americanos com quem eu convivi no período que eu morei no governo Trump, e eles não tinham se dado conta do que tinha se passado. Então, eu tenho amigos em estados como Idaho, estados que são muito republicanos e que não são turísticos. E um amigo, por exemplo, de Idaho me falou isso. Ele falou, não, porque se a gente pensar, o Trump não fez tão mal assim, não conseguiu fazer tudo o que ele queria, ele não foi tão ruim para a democracia assim como a gente achava. Isso no governo Biden. Quer dizer, mesmo tendo passado pelo governo Trump, os americanos, pelo primeiro governo Trump, os americanos não conseguiram enxergar o que poderia acontecer, né? Você percebeu nos meses que você morou lá, já no segundo mandato agora, que havia pessoas que despertavam para isso agora, quer dizer, pessoas que falavam, cara, eu votei nele, eu não imaginei, ou errei nesse segundo voto, pessoas que agora, vendo o que ele está fazendo com os imigrantes, o que ele está fazendo com as tarifas comerciais, né, na educação, com todas essas áreas que você passa no livro, agora está caindo a ficha para essas pessoas? Tá caindo a ficha e é curioso porque ele, por exemplo, nessa segunda eleição, ele levou mais de 50% dos votos dos homens latinos. Olha que curioso, né? E pela primeira vez, né, tem essa marca impressionante de Donald Trump levando, se eu não me engano, foram 56% do voto dos homens latinos. E aí, durante a campanha, eu fui perguntar para vários deles, mas desculpa, como assim você vai votar por Donald Trump? E muitos deles falavam, Guilherme, não, mas ele não está falando da gente quando ele fala tudo isso. Ele está falando dos criminosos. Né? Claro, o que aconteceu depois? Todos descobrimos que os criminosos eram todos, né? Ou todos aqueles indesejados. O crime passou a ser o pisca do carro que não funciona, o crime passa a ser talvez algo absolutamente menor, que em nenhuma circunstância levaria à deportação de absolutamente ninguém. Então, essa comunidade latina entendeu que não, todos nós somos o outro. Né? Então, tem uma queda brutal da popularidade dele, por exemplo, entre os latinos, inclusive aqueles que votaram por ele. Você poderia falar, porra, mas não é possível que eles não viram. Não, porque o discurso foi muito bem construído em vários elementos. Por exemplo, para os latinos, fala muito de religião. Os latinos são aqueles que ocupam as igrejas nos Estados Unidos hoje. Então, é um discurso que é acolhido, o discurso religioso dos republicanos. É curioso, né? Porque a gente pensa que não tem essa ligação. Tem. O conservadorismo dos republicanos ecoa nos latinos, que também tem na família, na igreja, na moral, etc., no trabalho, uma linha condutora também da vida. Então, você teve esse aspecto. O outro aspecto fundamental, e aí para todos os grupos, é a questão econômica. Né? Olha, vocês da comunidade latina, cuidado, porque os teus primos que estão vindo da Guatemala, de El Salvador, não sei o quê, vão acabar tirando o emprego de vocês. Né? Eles criam, e isso eu vi acontecer, que você colocar um latino contra o outro. É brilhante como estratégia. Né? É uma estratégia que desmonta qualquer tipo de unidade daquela etnia ou daquela nacionalidade ou daquele grupo com uma certa tendência. Então, você desmonta essa unidade dizendo, vocês que já estão aqui dentro, melhor defender essa situação, inclusive econômica. Então, você tem essa situação. Então, sim, te respondendo, tem vários grupos que despertaram. Não de forma suficiente, né? Porque você não vê hoje uma pressão popular permanente, você vê protestos organizados. O que eu chamo de protestos organizados? Ok, Guilherme, Bia, olha, semana que vem, na terça-feira, das 4 às 6, na Quinta Avenida, vamos nos encontrar para protestar. Ok, tá bem, mas isso não vai mudar
o cenário. Não é isso que vai mudar, não é isso que Donald Trump fala. Bom, olha só, tinha 60 mil pessoas na Times Square, vou ter de mudar a minha postura. Não. Né? Então, existe um despertar, sem dúvida, mas não é para todos. Pessoal, o Jamil participa a partir de hoje do Festival Literário Internacional de Paracatu, no interior de Minas Gerais, um evento muito, muito importante, de que o Amado Muito orgulhosamente é parceiro de mídia. Eu já fui ao Free Paracatu, adoro o festival organizado pelo Afonso Borges, e queria aproveitar para conversar com você um pouquinho sobre isso, Jamil. Você vai estar em 2 mesas, uma com a Ana Cristina Braga Marques e a Bianca Santana, e outra com a Lívia Santana Vaz e a Cibele Tenório. Conta para quem nunca foi ao Flip Paracatu o que é o festival, o clima do festival, a importância, né, do trabalho que o Afonso faz nessa e em outras cidades do interior do país. Guilherme, o Afonso ele é um dos operários da democracia. Né? Quando ele coloca esses festivais para funcionar, o que ele faz é levar para cidades, algumas, por exemplo, no caso de Paracatu, não sei esse ano, mas o ano passado a cidade não tinha nenhuma livraria, ele leva para uma cidade basicamente alguns dos maiores nomes da literatura em português. Este ano, uma imortal, também o Walter Ugumãe, tantas outras pessoas absolutamente fundamentais hoje da literatura brasileira. Então, realmente é um evento muito especial e, como eu digo, não é um evento só de literatura, é um evento em que a literatura é parte, uma espécie de base para a gente debater temas fundamentais, existenciais e a própria democracia. Não o destino da democracia, mas aspectos que a democracia precisa ter para que ela seja plena, para que ela chegue a todo mundo. Então, a questão, obviamente, de igualdade racial, a questão de gênero, a questão ambiental e tantas outras questões. Então, é um festival e, além de tudo, Paracatu é uma delícia, comida espetacular e, claro, tem todo um clima muito, muito gostoso na cidade. Eu, sinceramente, não perco nenhum. E aí, espero te ver lá também. Sim, eu chego na sexta-feira. A gente vai estar lá com a repórter Duda Reis, aqui do canal, a partir de hoje. E quem quiser ir a Paracatu, é a chance de encontrar o Jamil, pegar o autógrafo dele no livro pessoalmente. Certamente ele vai assinar o livro dele lá. E, aliás, Jamil, tem gente perguntando aqui, dizendo que não conseguiu, o Rubens Neiva dizendo que não conseguiu comprar na Amazon. Estranho, Rubens, porque a Amazon tem 1 milhão de defeitos, mas não conseguir fazer uma venda não costuma ser um defeito da Amazon. Não, mas eu vou E aí ele explicar. pergunta, alguma editora... Diga. Eu vou te explicar. O que aconteceu foi que o livro esgotou em apenas uma semana. Então foi uma Isso é ótimo, né? espetacular. Não vou me queixar disso, mas claro, para o leitor, às vezes é muito chato, né? Você ir lá procurar, etc., não conseguir comprar. Então não tinha nem em livraria e nem na Amazon. Agora voltou, já está na segunda reimpressão, ou seja, na terceira vez que o livro está sendo colocado no mercado, basicamente. Então na Amazon já voltou a ter, pode ir lá que tem, mas eu vou te dar uma sugestão, pode comprar direto na editora, no site da editora, Nós, N-O-S. A editora Nós também você pode comprar pelo site. E já voltou a ter em todas as principais livrarias aí das grandes cidades, sem dúvida nenhuma. Eu não sei onde o nosso leitor está situado, mas eu vou estar em Brasília para um evento no dia 3 de setembro, no Teatro Caixa, 3 de setembro, às 19h30, eu, Matheus Leitão, nosso amigo, justamente para debater o livro e, claro, vai ter uma sessão de autógrafos. E se essa pessoa estiver em São Paulo, no dia 1º de setembro, segunda-feira, agora em São Paulo, eu e o Zeca Camargo, a gente vai também discutir o livro aí na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, às 19 horas. Então, são as duas oportunidades. Segunda-feira, em São Paulo, e quarta-feira, em Brasília. E, claro, em Paracatu, quem estiver por lá. Muito bom, pessoal. A gente vai trazer também os melhores momentos do Flip Paracatu aqui no canal, tanto no matinal quanto no restante da programação, nas redes. E vamos trazer Jamil Chad diretamente de lá,
Meu amigo, muito obrigado, parabéns pelo seu livro, sucesso nos próximos eventos e vamos falando, gastando sola de sapato, que eu acho que é a melhor contribuição que a gente, repórter, pode dar a essas democracias em ruínas, né?